irmãos até saibam esse salmo de cabeça. É o salmo de número 133. Salmo de número 133. Que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Estava pedindo a Deus uma palavra durante a semana e quando eu caí no Salmo 133, todos nós já conhecemos muito. A pessoa que estiver dentro da igreja caminhando, em um mês, pode ter certeza que ele vai ouvir falar muito do Salmo 133. E normalmente, nós, quando ouvimos falar do Salmo 133, nós associamos a união entre os irmãos. Porém, quando eu estava lendo esse salmo, eu entendi que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, vai muito mais além do que somente a união entre os irmãos. Obrigado. O galardão está garantido. É bíblico, é bíblico. Bota aí Marcos 9:41. Ó, porquanto qualquer que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Amém? Deus te abençoe. Voltando. Quando eu estava lendo, eu vi que esse versículo vai muito mais além. Esse salmo vai muito mais além. Porém, antes, é interessante a gente entender que esse salmo, ele está dentro de um conjunto de salmos que é nominado Cântico dos Degraus. E algumas Bíblias têm escrita no título, o título do salmo, e embaixo tem escrito lá Cântico dos Degraus, de Davi. E aí não só de Davi, entre outros. Se não me falha a memória, eu acho que começa no Salmo 120 e vai até o 134, Cântico dos Degraus. Esse Cântico dos Degraus também é conhecido como o Cântico da Peregrinação, tá? Que Cântico dos Degraus ou peregrinação é esse em que a Bíblia nos apresenta no livro de Salmos? Naquele tempo, quando havia festa em Jerusalém, qualquer festa, vinham peregrinos de todos os cantos, vinham povos de todos os cantos. E durante essa caminhada para o templo de Jerusalém, para a festa, subiam-se os degraus do templo, os degraus de Jerusalém, adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor, orando ao Senhor. Por isso, se diz Cântico dos Degraus ou Cântico da Peregrinação. E entre eles ali também estava Davi. E no Salmo 133, como a gente já leu, Davi também expressa ali a sua alegria em ver todo aquele povo, toda aquela multidão indo a Jerusalém naquele dia de festa. Quando eu estava lendo, eu fui dar uma olhada na Bíblia em alemão e esse versículo, o versículo 1 na Bíblia em alemão, naquela versão Hoffnung für alle, eu acho que tem, a gente já usou ela aí, HFA. Se eu li certo, porque tem isso também, né? A gente vai ler e ler errado. Mas se eu li certo, esse aí. Não. Esse aí é a LUT, tá vendo? Tem a HFA. Essa não tem. A gente já usou ela aí. Bom, enquanto ela procura ali, na versão Hoffnung für alle,
ele diz que o Salmo de Davi, o Cântico de Davi, indo para Jerusalém, e ele não diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, mas ele diz que é bom que os irmãos tenham paz uns com os outros. E nessa versão me chamou a atenção, porque ele diz paz uns com os outros. E aí começou a minha cabeça a girar, porque nós, por si só, a natureza pecaminosa humana, é impossível eu viver em paz contigo. Por si só, é impossível. O homem, a cabeça do ser humano, não estou falando de Deus, nós vamos chegar a Deus. Agora, por causa do pecado, o homem por si só, ele não consegue viver em paz um com o outro. Sempre haverá alguma coisa que vai tirar a tua paz. Você vai se estressar, você não vai conseguir, você vai se irritar, você vai brigar, você vai discutir, por causa da origem pecaminosa do homem. E quando o diácono Vinícius leu o texto aqui, confirmou isso no meu coração. Põe lá de novo, foi Tito capítulo 3, não é isso? Versículo 3. A própria palavra de Deus diz isso, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Aí o último versículo que ele leu, se eu não me engano, foi do 3 ao... 7, né? Volta o 6. Ó, volta, vai ter que voltar. Isso aí. Volta o 4 ainda e a gente vai até o 7. Mas, quando apareceu, olha só, nós éramos daquele jeito, mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, quando apareceu nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, a passagem que o nosso irmão leu confirmou aquilo que estava no meu coração. Nós, por si só, não somos capazes de viver em paz uns com os outros. Quando eu penso isso, e o irmão lê, e a Bíblia me confirma que realmente, se não fosse por Jesus Cristo, se não fosse pela paz que Ele nos dá, seríamos incapazes de viver em paz uns com os outros. E aí lá no Evangelho de João, Jesus vem dizer da seguinte forma, no capítulo 14, versículo 27, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Só quem está em Cristo tem paz para viver um com o outro. Só quem está em paz em Cristo, com Cristo, ou tem a paz de Cristo, consegue viver em paz um com o outro. E aí, entrando no nosso versículo, o versículo 1 do Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando eu falo de viver em união, e olho para a versão que me diz que eu tenho que viver em paz com meu irmão, porém eu só vivo em paz se eu estiver em Cristo, me faz lembrar de quando Jesus Cristo orou pelos seus discípulos, para que eles fossem unidos
e pela palavra eles mantivessem essa união. E aí a gente pode ler lá, de novo, no Evangelho de João, no capítulo 17, somente 4 versículos, que ele diz assim, o versículo 20 a 23, que ele diz assim na sua oração, isso é Jesus orando pelos seus discípulos, ele está pedindo a Deus Pai pelos seus discípulos. O versículo 20, eu não rogo somente para estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, ou seja, unidos em Cristo, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu deles a glória que há em mim, que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Vê que Jesus, na sua oração, ele repete o tempo inteiro a unidade. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Jesus, o tempo todo, na sua oração, ele menciona a união entre o Deus Pai e ele, e para que os discípulos fossem em Jesus, assim como Jesus é no Pai, e o Pai é em Jesus. O que me faz pensar? Jesus, quando ora pelos seus discípulos, Jesus sabia que se não houvesse essa ligação com ele, dos discípulos com Jesus, em outras palavras, como a gente estudou na escola bíblica dominical hoje, se os discípulos não se mantivessem temperados na posição de refletir a luz, seria impossível que eles vivessem em união. Se os discípulos não mantivessem a ligação naquilo tudo que Jesus Cristo ficou durante o seu ministério ensinando, Jesus já sabia que seria impossível do Espírito Santo operar no meio deles. Seria impossível se não houvesse a união deles com Cristo. E aí Jesus Cristo ora e repete essas palavras, e por causa do pecado, esse espírito maligno, pecador, que causa no homem dissensões, ambições egoístas, aquelas pessoas que querem viver divididas. E quando eu falo de viver divididas, me vem à mente a igreja de Corinto. Nós já estudamos aqui algumas vezes e falamos da igreja de Corinto. E na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo diz que era a igreja completa em dons espirituais. Porém, era uma igreja carnal. Como isso é possível? Por causa das dissensões que haviam entre eles. Meu irmão, é sério isso? É sério. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, 11 e 12. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, 11 e 12. Que diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz agora. Que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. O que ele está falando? Que um falava uma coisa, outro falava outra. Um falava isso, outro falava aquilo. Mas o que eles falavam? Nós vamos chegar lá. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Que contendas é essa? Aí ele fala agora no versículo 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefás, e eu de Cristo.
Ou seja, um gostava de outro, eu gosto mais daquele, eu gosto desse. Aí lá no capítulo 3, vamos no capítulo 3, versículos 1, 2, 3. O apóstolo Paulo volta a dizer para eles da seguinte forma: e eu, o apóstolo Paulo dizendo, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. O apóstolo Paulo está repreendendo eles, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Era uma igreja completa de dons. Com leite vos criei e com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Uma igreja que era completa nos dons espirituais. Só que havia dissensões entre a igreja. Uns gostavam de Paulo, outros de Apolo, outros batiam no peito e falavam: eu sou de Cristo. É como se em nosso meio alguém falasse assim, subisse ao seu coração assim: eu gosto mais do presbítero Diego, eu gosto mais do presbítero Ivanor. Ah, eu gostava mais quando era o pastor Joabe. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Se isso está no seu coração, está repreendido em nome de Jesus. Porque se temos isso no nosso coração, somos carnais. E sabe o que acontece ainda mais? O Espírito de Deus não vai operar em nosso meio. Você sai da sua casa, você vem no domingo, agora está chegando tá na primavera, está chegando o verão, está ficando quente, está ficando gostoso sair de casa, está amanhecendo cedo, mas no inverno, quando a gente vem para cá, é luta. Porque está frio, às vezes ainda está escuro quando sai de casa, igual temos irmãos que moram muito longe, e às vezes está escuro, e aí você sai da sua casa, você tem toda a mão de obra para vir, igual a irmã Letícia vinha de bicicleta. Faça sol, faça chuva, a irmã Letícia estava de bicicleta. E aí você vem para chegar aqui e nada acontecer. Ah, porque eu fui. Mas no seu coração você está pensando: ah, porque eu gosto mais quando é fulano que fala, mas eu gosto mais quando é isso. Nós temos que ser um em Cristo, como Jesus fez a oração pelos seus discípulos. Caso contrário, o Espírito não vai operar entre nós. Ou seja, além de sermos unidos uns com os outros, devemos manter o nosso propósito unidos em Cristo. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho que vir para a igreja com o mesmo propósito do meu irmão. Que propósito é esse? Aprender a palavra. Que propósito é esse? Adorar a Deus. Que propósito é esse? Ser cheio do Espírito Santo. Que propósito é esse? Ser exortado, corrigido. Eu não posso vir à igreja com um propósito diferente do meu irmão. Ah, meu irmão, mas eu tenho as minhas questões pessoais. Eu tenho os meus problemas pessoais. Mas o propósito de você vir à igreja é o quê? É adorar? Seu propósito de vir à igreja é o quê? É aprender? É ser exortado? É ser consolado? Então o resto Deus vai tratar com você. Você não precisa se preocupar. Isso faz parte, cada um tem a sua luta. O presbítero Diego deixou aqui claro na escola bíblica dominical que cada um tem a sua medida diante de Deus. Da mesma forma que cada um tem a sua medida, cada um tem os seus problemas. Mas quando falamos de nos reunir, o nosso propósito tem que ser um. Quer ver o Espírito Santo operar em nosso meio? Venha com o mesmo propósito que seu irmão. Aleluia. Quer ver cura? Quer ver libertação? Venha para o culto com o mesmo propósito que seu irmão. Que propósito é esse? Eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero adorar. Eu quero aprender. Eu quero ser cheio. Eu quero melhorar a cada dia. Eu não venho para a igreja para ficar reparando os irmãos que não vieram. Nós sentimos falta dos irmãos, sentimos falta dos irmãos.
Mas nós temos que viver com quem está aqui agora. Nós temos que olhar para quem está aqui agora. E o seu propósito é o mesmo que o meu? O seu propósito é adorar? O seu propósito é aprender? Quando nós estivermos nessa mesma união, o Espírito Santo operará em nosso meio. Agora, se houver divisões, dissensões de pensamentos ou escolhas, infelizmente, eu digo que nós estaremos vindo aqui, ouvindo a palavra e saindo da mesma forma que entramos. E isso não é bom, porque isso vai contra a palavra de Deus. Uma vez que nos reunimos para ouvir a palavra, para cultuar, se não me engano, o profeta Isaías que fala, né, Deus fala através do profeta Isaías que a palavra que sai da minha boca não retornará para mim vazia. Isso é Deus falando. Antes fará o que me apraz. Ou seja, quando Deus fala, a palavra dele não volta vazia. Só que isso nós temos que vir com o mesmo propósito. Nós temos que vir unidos no mesmo propósito. Quando eu penso em vir unido no mesmo propósito, adorar a Deus, através do Espírito Santo, eu tenho paz para viver com meu irmão. Através do Espírito Santo, eu consigo conviver com meu irmão. Através da palavra que me ensina, eu consigo conviver com o meu irmão. Porque aí entra o que mais uma vez foi falado na escola bíblica dominical: o fruto do Espírito. Eu começo a refletir a Jesus Cristo através da minha vida. E aí, se a gente for no versículo 2, a gente começa agora a entender por que ele compara o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla de suas vestes. Já foi falado na escola bíblica dominical, nós aprendemos isso já há muito tempo. O azeite, na Bíblia, representa o Espírito Santo. E veja bem, além do lado espiritual, o azeite naquela época era muito importante, assim como nós vimos hoje de manhã a importância do sal naquela época. Naquela época o azeite também era usado para quase tudo. Além de temperar a comida, também era feito para perfume. Sabe Maria, irmã de Lázaro? Tem a passagem na Bíblia, os irmãos conhecem, de quando Jesus está sentado na casa, ela vem correndo, lava os pés de Jesus e seca com seus cabelos. Lá no Evangelho de João capítulo 11, o capítulo 11 começa falando de Maria, a irmã de Lázaro, aquela que secou os pés de Jesus. E aí teve até Judas que falou, ao invés de gastar esse óleo, esse azeite, podia vender e dar o dinheiro aos pobres. Hipocrisia. Não é a nossa parte. Mas era a importância do azeite. O azeite era usado, como eu disse, para perfume, motivos de alegria, era usado para temperar, era usado também como remédio, era usado para ungir os sacerdotes. E se nós formos ler lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 32, quando Deus manda Moisés preparar o azeite da unção, capítulo 30, versículo 32, olha o que ele diz. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante, conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós.
o homem que compuser tal perfume como este, ou que ele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Nos versículos anteriores, você pode ler em casa, Deus passa a receita de como fazer o óleo da unção. E esse óleo era usado para escolher, consagrar os sacerdotes. E no versículo anterior, rapidamente, ele diz assim, no versículo 30, também ungirás a Arão e a seus filhos e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Ou seja, esse azeite, ele era único, ele não podia ser copiado, ele não podia ser feito, não podia ser colocado sobre outra pessoa, somente aquele que era separado, escolhido para o sacerdócio. E sabe qual é a novidade? Que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a igreja. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a igreja. Nós fomos molhados pelo Espírito Santo, fomos ungidos pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Ele nos escolheu a nós. E está na sua palavra. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e os nomeei. Jesus nos escolheu. E foi derramado sobre nós o azeite da unção. Ou seja, quando vivemos no mesmo propósito, o Espírito Santo que está sobre a nossa vida, que foi derramado sobre nós, ele opera. E esse Espírito, ele é único. Não existe outro igual. Como nós lemos no Evangelho de João, a paz que o mundo não tem. Esse Espírito o mundo não tem. Só tem aqueles que vêm no mesmo propósito buscar a Deus. Só tem aqueles que querem a mesma coisa. Ser cheio do Espírito Santo. Então, como eu disse, o azeite tinha muitas funções, tinha de curar, significava, no dia de festa, era usado como um banho especial para também escolher os sacerdotes. E o Espírito, ele nos cura, ele nos alegra, ele nos instrui, ele nos orienta. O Espírito Santo te guia todos os dias. E aí o salmista vem falar que é como um óleo precioso que é derramado sobre a cabeça de Arão. Quando nós vivemos em união no mesmo propósito, em buscar a Deus, nós temos paz com o irmão, nós conseguimos viver em união com o irmão, porque o Espírito Santo foi derramado sobre nós. O último versículo, para a gente encerrar. O versículo 3, ele diz, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Se a gente for ver geograficamente falando, o Monte Hermon, se não me falha a memória, está no extremo norte. E o Monte de Sião do outro lado. Geograficamente falando, os montes não estão perto. Só que aí o salmista vem comparar com o orvalho do Hermon. Por que o orvalho do Hermon? Por causa do Mediterrâneo, no Monte Hermon existe neve, é frio. Por causa do Mediterrâneo, no Monte Hermon há muita umidade em meio ao deserto. Se você pegar hoje uma foto na internet do Monte Hermon, você vai ver que ele tem neve. E aquela neve, aquela umidade, o vento leva para toda Jerusalém. E esse orvalho é um vapor condensado. É uma água, é como se fossem gotilhas, que é levado e cai sobre a planta.
E quando ela cai sobre a planta, eu estava lendo sobre isso, essa gotilha, ela tira todo gás carbônico que a planta inspirou, podemos dizer. E ela purifica essa planta. E além de purificar, ela traz vida, traz coisas verdes. Em meio ao deserto, lá existe área verde por causa do Monte Hermon, que traz a umidade e refresca todo o vale, fazendo assim nascer, purificando todo o gás carbônico daquelas plantas e deixando assim mais vivas. E aí o salmista vem dizer que é como o orvalho do Hermon que desce sobre o monte de Sião. Quando o Espírito de Deus está sobre a sua vida, ele tira toda essa impureza do mundo. Quando o Espírito de Deus está sobre a sua vida, nós somos limpos. Ou, melhor, ele te mostra aonde você tem que melhorar. E através do sangue de Jesus Cristo, somos purificados de todo o pecado. Somos libertos. Através do orvalho do Hermon que desce sobre o monte de Sião. Aí entra um ponto que é uma questão de interpretação. Nós sabemos que no monte de Sião lá está Jerusalém. E aí o salmista, ele termina assim, na minha Bíblia, por exemplo, depois de montes de Sião, a palavra Sião tem ponto e vírgula. E aí ele diz, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sabemos que o Monte Sião, no Monte Sião está Jerusalém, e Jerusalém tem as suas promessas, e Deus abençoa Jerusalém. Porém, quando eu estava meditando, e então Deus me fez enxergar isso, que não é uma união, um com o outro, meu irmão, mas mantermos o mesmo propósito em adorar a Deus, e só assim conseguiremos viver em união. Aí me permite deslocar essa parte B do versículo 3 e emendar com o versículo 1. Ou seja, a gente poderia ler assim, no versículo 1, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí a parte B do 3, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Quando somos cheios, quando somos transformados, ali o Senhor ordena a sua bênção. Quando estamos vivendo no mesmo propósito, ali o Senhor ordena as suas bênçãos. Você quer vir à igreja e sentir a presença de Deus? Venha no mesmo propósito. Quando você está cheio da presença de Deus, quando você está cheio do Espírito Santo, você vive em paz com o seu irmão. Porque o amor uns para com os outros também é desenvolvido em nós. Mas para isso, precisamos estar em Cristo. Até a igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, diz que eles perseveravam unânimes todos os dias. Unanimidade. Único. Unanimidade. O mesmo propósito. Eles queriam a mesma coisa. E eles viviam juntos, unânimes. Põe lá o versículo 46 e 47 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que diz assim: a igreja, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. O 47, aí ele diz assim, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Aí o que o Senhor fazia? Acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Quando o mundo olha para nós e vê essa unanimidade em buscar a Deus, em sermos um em Cristo, o mundo olha para nós e vê o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. E aí entra o que foi falado na escola bíblica dominical. Nós somos temperados no meio de um mundo pecaminoso. E o mundo não nos influencia, mas a nossa unanimidade influencia o mundo. Amém? Amém. Quer buscar a Deus?
quer ser cheio do Espírito Santo, quer sentir a presença de Deus num culto como esse, venham no mesmo propósito. Hoje eu vou à casa do Senhor para o adorar, para aprender a sua palavra. Se for preciso ser exortado, serei exortado, não é exaltado, exortado, corrigido. Se a Bíblia tiver que me corrigir, ela vai me corrigir. Se eu tiver que sair daqui chorando, porque a Bíblia me abateu, eu saio daqui feliz. Porque o não de Deus é para a minha edificação. Mas nós só vamos sentir tudo isso se nós viermos unanimemente buscar a Deus. Sermos um em Cristo. E aí, através de um em Cristo, seremos um com os outros. Amém?